Foi de esportes. A gente bota então o chaveamento do Mundial de Clubes. Al Ahly ou Al Ittihad Auckland City contra o representante da Conmebol, então o campeão da Conmebol Libertadores. E aí no outro lado tem o León e o Urawa Reds. Quem passar pega o Manchester City. E depois quem passar do representante da Conmebol contra esses times, ou o Manchester City contra o León ou Urawa, vai para a grande final. Vamos lá então falar sobre pedra no sapato de times brasileiros no Mundial de Clubes agora, com os nossos comentaristas. Eu estou ao lado do André Kfouri, hoje ao lado do Jean Oddi, aqui no nosso Sport Center, no nosso sofá. Jean, seja muito bem-vindo. Muito legal te ter aqui. Boa noite. A gente pode dizer assim que esses times árabes, e já pensando no Flamengo também, no que aconteceu no Mundial desse ano, vai começar a ser a pedra no sapato dos times brasileiros? Pois é. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite. Prazer estar aqui. Estou quase completando o grande slam de Sport Centers. Eu só não completei o grande slam porque o da manhã é meio incompatível com o meu horário, com a minha rotina. Mas fica tranquilo, vai chegar para você. Vai chegar um momento, olha, não sei se eu torço por isso, mas enfim, de qualquer maneira, sigamos. Pois é, né? Eu acho que assim, o sorteio do Mundial de Clubes talvez tenha ganhado uma atração maior a partir do momento que a gente tem esse investimento maluco aí no futebol da Arábia Saudita. Então é óbvio que havia um olhar muito especial para o Al Ittihad. A gente nem sabe se vai ser o Al Ittihad para chegar a disputar uma semifinal com o campeão da Libertadores, mas evidentemente na hora que você tem Benzema, na hora que você tem Kanté, Fabinho, essa possibilidade ela aumenta. Então acho que assim, na verdade, todo investimento no futebol árabe tem uma série de consequências no futebol mundial, inclusive no futebol europeu também, que perdeu nomes que em outra circunstância não perderia. Eu já falei várias vezes, não gosto do que está acontecendo, não gosto da artificialidade desses clubes, da maneira como o futebol saudita cresce de mentira, porque é um crescimento não sustentável, é um crescimento com dinheiro do petróleo, que não tem nada a ver com o futebol, então eu não gosto. Agora, é claro que, do ponto de vista esportivo, muita gente se interessa pelas figuras, pelos astros, pelas estrelas. Se essas estrelas vão chegar para jogar contra o campeão da Libertadores, a gente não sabe, porque muitas vezes a gente quer antecipar os resultados desses confrontos, inclusive antecipando confrontos de sul-americanos com europeus que nem sempre acontecem, mas o futebol ele vale mesmo diante daquilo que acontece dentro do campo, né? Não é olhar lista de escalação, o nome mais famoso e achar que porque você tem o Benzema e o Fabinho e o Kanté, você vai passar. Você precisa jogar futebol. Pois é, se tem uma coisa que a gente não vai ver nos clubes árabes é esse crescimento orgânico. Vai ser sempre um crescimento artificial e aí, goste você ou não, isso já é uma realidade. Vai começar a ser essa pedra nos sapatos brasileiros, André Kfouri? Boa noite. Pode ser, tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite, Jean. É bom vê-lo trabalhando, Jean, não apenas aparecendo aqui e ali em transmissões selecionadas, assim, nas redes sociais. Calendário examinado com antecedência. Injustiça, eu quero trabalhar nesse jogo, nesse aqui, depois nesse aqui, vem ao Sport Center e a hora da primeira edição vai chegar para você também, Jean. Você vai trazer toda essa energia no primeiro horário da manhã. Não contem com a minha energia no primeiro horário da manhã, tá? Ô, André, deixa eu colocar já a tela. Então, coloca, a gente já vai conversando. A gente faz logo essa comparação. O Jean também já consegue olhar. Olha aí, fãs de esportes. Então tem o Marcelo Groi, que a gente conhece muito bem. Aí tem o Al Olayan, ou o Al Shangeet, Omar Hawassawi, o Sharaili e o Bamasud. Beleza, né? Aí a gente tem essa parte da defesa que a gente não conhece muito bem. Mas tem Kanté, Fabinho, Romarinho, o Igor Coronado, o Hamdallah e o Benzema. E o técnico é o Nuno Espírito Santo, que também a gente conhece muito bem. Olhando para esse time e pensando nos times brasileiros que podem ser os campeões da Libertadores, o Fluminense, o Internacional e o Palmeiras, esse time é mais forte do que os três? É difícil falar, porque está acontecendo uma construção de equipes baseada em nomes de jogadores consagrados e a gente não tem conhecimento ainda do que esses jogadores representam coletivamente, junto com esses outros nomes que você naturalmente teve dificuldade de pronunciar, porque é um negócio que não é fácil mesmo. Mas eu me interessei pela tradução dos nomes dos times árabes e isso vai ser cada vez mais importante, porque afinal de contas é um protagonismo que está crescendo.
E os campeonatos mundiais de clubes vão ser aproveitados por eles para aparecer cada vez mais, porque é o momento que eles têm de se basear em relação a grandes times sul-americanos e o melhor europeu. Né? Vão ganhar, vão criar problemas, vão se transformar em pedras no sapato de alguém? É possível, né? Porque assim, o futebol ele se faz com dinheiro, quer dizer, com trabalho e com dinheiro, porque o dinheiro acelera algumas peças, algumas etapas. E talvez eles consigam fazer bons papéis, melhores do que fizeram até agora. Al Hilal, que é o time do Neymar, chama a lua crescente. Certo. Bonita tradição. O time do Cristiano Ronaldo, que é o Al Nassr, chama em português a vitória. O time do Benzema, que joga o Mundial, o Al Ittihad, é a união. E tem uma questão aí que é interessante, né? Todos esses al alguma coisa, traduzindo para o português, ou é o ou a, o artigo masculino ou feminino. Então, se a gente for usar esses nomes mesmo, a gente vai cometer o erro que se comete, por exemplo, quando se fala vai enfrentar o The Strongest, né? Que é um time que aparece aí nas Copas aqui na América do Sul, porque os times na Arábia Saudita começam com artigos. Eu tenho uma opinião bem parecida com a do Jean em relação a essa aparição. Eu, óbvio, não sou comentarista da vida financeira de ninguém e entendo perfeitamente que a força gravitacional, digamos assim, de certas propostas, ela é praticamente irresistível. Sim. Já existe também, e isso dá para perceber, um efeito de, o Benzema foi, o Cristiano já está lá, o Henderson saiu do Liverpool e foi, o Kanté foi, esse técnico foi, o Luiz Castro saiu do Brasil e foi, então eu também vou, porque agora a bola da vez é o futebol saudita. Existe isso também. E talvez essa onda, né, esse trem de jogadores, na verdade não é um trem, né, é um gigantesco avião, continue sempre cheio. Vamos ver. O Campeonato Mundial é uma coisa difícil da gente fazer qualquer tipo de prognóstico, mas os jogadores que estão em campo por essas equipes são jogadores que atuariam em qualquer outro dos clubes presentes a qualquer edição do Mundial. Então, será necessário respeitá-los. Jean, é claro que o futebol é coletivo e a gente pensa na coletividade, mas são jogadores que fazem muita diferença em uma equipe. Ou seja, vai ser difícil encontrá-los, né, na semifinal do Mundial. Sem dúvida é mais complicado quando você tem a qualidade técnica do outro lado. A gente tem vários exemplos no futebol mundial de times que contrataram grandes estrelas, que formaram individualmente elencos muito fortes e que isso acabou não se refletindo no jogo coletivo, na qualidade e na conquista de títulos. Agora, você estava falando de... Vou pegar o exemplo do PSG, que é o melhor exemplo. E para mim, desculpem, mas não vale o campeonato francês para o PSG. Tamanha a diferença que o PSG tem em relação aos seus adversários. Você pega a lista de salários do futebol mundial, você vai ver ali 8 dos 10 mais bem, do futebol europeu, 8 dos mais 10 bem pagos no PSG. É óbvio que você tem a obrigação de ganhar o campeonato francês. Então, é óbvio que assim, essa qualidade individual ela vai até um certo ponto e depende muito do outro. Por que o PSG, apesar de toda essa qualidade, não conquistou a Champions League? Porque na Champions League você tem outros também com muita qualidade individual. Com um coletivo forte. Com um coletivo forte, com técnicos que trabalharam suas equipes tendo autonomia para mandar nos seus jogadores, coisa que no PSG nunca existiu. Sim. Então, como disse o André, a gente não sabe bem que Al Ittihad a gente vai ver nesse Mundial. Qual vai ser esse time? Quem manda no time? Claro, o Nuno Espírito Santo é um técnico também renomado, um técnico com passagem pela Premier League e tudo mais. Agora, a gente sabe o peso que certas estrelas têm nos elencos do futebol mundial, a gente não sabe como o Al Ittihad funciona nesse sentido. Portanto, eu acho que é muito imprevisível. Nós não estamos falando de um campeonato por pontos corridos, nós estamos falando de um mata-mata. Pode ser que o Al Ittihad não passe para enfrentar o Al Ahly e se passar, de repente, não passe do Al Ahly, depois tem que passar pelo Campeonato da Libertadores. Eu acho muito, muito difícil qualquer previsão nesse contexto, até porque nós estamos falando de times que estão sendo criados nesse nível, nesse patamar agora.
Eram times que saíram de uma relevância esportiva muito pequena, quase insignificante, e de repente passaram a contratar grandes estrelas do futebol mundial. Pode dar certo, pode ser que tudo se encaixe, que o time funcione como uma orquestra sinfônica, pode ser. Mas, em geral, não é o que a gente vê quando um clube vai no supermercado com um carrinho, empilha jogador bom e fala, vamos lá, agora todo mundo jogando aí. Muitas vezes isso não funciona tão rapidamente. Pois é, será que teremos também um brasileiro, esse representante da Conmebol? Olha, Fãs de Esporte, só um lembrete, tá? Então, Boca e Palmeiras, vocês assistem com exclusividade aqui na ESPN, no Star Plus também para vocês, está todo mundo na maior expectativa, então, para essa grande semifinal de Conmebol Libertadores. Vamos seguir o nosso Sport Center. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Avante palestra!